Olá, bem-vindos a mais um programa Mulher, Samba, Saúde e Direitos. E na vertente de outubro, que é o mês do ACS Nacional, das crianças e principalmente dos professores, essa grande profissão que infelizmente no nosso país ainda continua desvalorizada, nós vamos falar de condições de trabalho com a professora Poliana do Unifateia. Boa tarde, professora, seja bem-vinda, fique à vontade ao se apresentar. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando justamente da minha profissão. Opa. Professora, hoje no sistema atual, no cenário atual do nosso país, como a senhora enxerga, né, quem escolhe a profissão de ser professor? Então, a profissão, a docência, né, ela deixa de ser almejada por muitos jovens, porque existe uma desvalorização. As pessoas pensam em ser médicas, advogados, engenheiros, tem um incentivo, né, da família para escolher essas profissões. E, às vezes, a gente encontra pessoas que têm até a vontade de ser professor, mas que, mas eu acho que eu não vou ganhar bem, eu não vou ser reconhecido. Então, a gente tem um desgaste um pouco na escolha, né? Mas eu acredito... E tem pessoas que acabam indo para outros campos, né, outros campos de atuação, e acabam caindo na docência. Isso é legal. Bom, eu sou um deles, mas tranquilo. O professor muitas vezes, na grande maioria, é desvalorizado, seja por salário baixo, não compatível com as horas de trabalho, que tem alguns que são exaustivos. Como é possível ver, em alguns casos, o desrespeito em sala de aula e como reverter a situação, ressalvando a importância do professor na sociedade? Então, a questão... Eu acho que a gente tem uma questão que não é só na área da docência. Eu acho que a falta da remuneração adequada é um quadro geral do Brasil. Eu acho que o profissional no Brasil, acho que em todas as áreas passam por isso. Uma minoria recebe o que não deveria receber, acredito. E então, mas o professor, ele assim, a aula dele não se reduz somente à sala de aula. Ele leva o trabalho dele para casa, ele tem provas para corrigir, ou provas para preparar, ele tem que preparar essa aula, ele tem que se formar, ele tem que sempre estar buscando uma formação continuada, ele sempre tem que buscar novos cursos para se atualizar. Então, essa falta dessa remuneração, quando a gente fala que ele não é bem remunerado, porque ele precisa dessa atualização, e nem sempre ele tem recursos para manter. Às vezes ele precisa, é aquilo que você falou, encher a carga horária total para poder pagar as contas. De repente, ele poderia ter um horário X do dia para ele poder dar as aulas dele, o outro para se capacitar, o outro para dar uma descansada. Então, quando a gente fala da falta da remuneração, a remuneração que não é adequada, é porque esse profissional ele tem que dar muitos pulos para ele poder dar uma aula boa, né? E aí a gente tem também a realidade da escola pública, porque a gente sofre no nosso país a questão da violência. E quando essa violência, ela está em casa, ela está no bairro, ela consequentemente vai estar dentro da escola também. Um ambiente, né, de trabalho saudável é fundamental, tanto para o aluno quanto para o professor. Como garantir esse ambiente hoje, nos dias de hoje? Olha, a gente está falando da região sudeste, a gente está situado na região sudeste, que é uma região privilegiada em relação ao Brasil. Mesmo assim, a gente tem uma realidade muito triste. Tem muitas crianças que vão ter o primeiro alimento na merenda escolar, né? Para ela ter um ambiente saudável, para ela poder aprender, para ela poder se desenvolver, ela já teria que ter isso dentro de casa. Sim. Né? A escola é só um complemento. E a gente sabe que a gente precisa, o corpo tem que estar saudável para a gente poder também ter condições de aprender. Então, nós temos uma realidade muito difícil, muito dura no nosso país, porque a gente não tem um incentivo. A educação nunca foi prioridade no nosso país. Saúde, educação nunca foi prioridade e a gente vê que a violência cada vez cresce, né? Então, quando a gente tem uma sociedade que está doente, né, fica difícil, assim, somente um lado tentar resolver todos os problemas. Então, a gente precisaria, na verdade, de uma força-tarefa, né? A gente precisa de uma mobilização geral para que essa criança chegue na escola com possibilidade de desenvolvimento, né, cognitivo. Então, por isso que os pulos e os saltos que os professores têm que dar para desenvolver essa criança. Né? Manter o ensino de qualidade. Justamente. Né? O trabalho fora da sala de aula reflete no aprimoramento profissional do professor e o seu trabalho dentro da sala de aula? Com certeza. O professor
que busca conhecimento fora, que está se atualizando, faz uma especialização, busca um mestrado, um doutorado, ele, de certa forma, ele se alimenta, ele se renova, e isso também traz uma motivação para ele e entrar dentro da sala de aula e trazer coisas novas para esses alunos. É muito importante isso. Então, assim, quem escolhe ser professor vai estudar e pesquisar a vida toda, né? Então, e precisa. Aquele profissional da área da educação que não busca isso, ele é uma pessoa desmotivada. E aí ele reflete também nas aulas dele. Sim, nos próprios alunos. Na vertente hoje em dia é muito mais difícil, devido a gente falou da segurança dentro de sala de aula, do desrespeito com o professor, que muita gente também não entende. A educação tem que vir de casa. O professor traz o conhecimento, ele Justamente. passa o conhecimento. Então, essas particularidades que a gente não consegue hoje transmitir como era antigamente. Né? Antigamente, você entrava na sala, o professor tinha aquele respeito, silêncio. Nessa vertente, o que a senhora pensa que poderia agregar para a mudança nesse nível de segurança dentro de sala de aula? Olha, eu acho que quando a gente tem trabalhos comunitários nos bairros, quando a gente trabalha não só essa criança, mas esses pais também, porque os pais também estão despreparados, né? A gente vê uma criança carente, necessitada de várias coisas, mas a gente também percebe que esses pais, essa família também está carente de tudo. Então, o que a gente... Teria que ser uma coisa maior, sabe? Teria que ser um projeto maior para poder lidar com toda essa problemática que a gente passa. Integrar a sociedade com... Sempre. Para a gente fazer uma modificação. Os muros da escola têm que se expandir sempre, sabe? Tem que ser uma ação... A escola, o papel dela não é só, vamos ver o conteúdo X, sabe? O profissional que está trabalhando dentro da educação tem que entender que isso vai ter que ser além dos portões. Vai refletir, né? No contexto geral. Tem que ser além dos portões. Tranquilo. Professora, eu quero agradecer novamente e peço que a senhora finalize dando aí o seu alô, dando a sua mensagem para todos os professores. Feliz Dia do Professor para a senhora e para todos os professores que nos assistem. Obrigada. Eu acredito muito na educação. Eu acho que com a educação e com a cultura a gente consegue transformar o país ainda. Acho que a gente tem poucos incentivos. Esses incentivos são escassos, mas a gente tem que acreditar e seguir em frente. Então, eu acho que somente com a educação e com a cultura a gente consegue criar um indivíduo que vai pensar além, que vai abrir seus horizontes. Então, eu acho assim que quem está começando agora no campo da docência, não desista, vá em frente. É difícil, é complicado, não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico, não vai ficar milionário, mas é maravilhoso, porque preenche algo que não dá para explicar, é algo mais pessoal. E quem já está na docência e está cansado, recupera as forças, respira fundo, toma um copo d'água e vamos seguir em frente. Eu acho que eu sou muito esperançosa, eu acho que com a educação e a cultura a gente vai conseguir transformar o país. Legal, obrigado. E nesse ato de esperança a gente terminando nosso programa. Muito obrigado e como eu sempre digo, Mulher Samba Saúde e Direitos é para você mulher, para sua família e todos aqueles que agregam a sua felicidade. Até o próximo programa.